Eu queria agradecer em especial ao José Horta, porque eu sei que tem muito, muito que fazer e nos deu este prazer e esta surpresa de estar connosco. A Inocência Mata também. Ela faz parte... Olá, Jaque! Acordaste de madrugada. Sim. Ela faz parte, a Inocência, de todo este processo e a seu tempo será convocada para também depor e recolheremos com gosto o trabalho que tem sido feito por ela ao longo de todos estes tempos. A minha função aqui é, como investigadora responsável do projeto, é sobretudo dizer-vos que o projeto não é meu, o projeto saiu de grandes reflexões tidas no grupo o grupo das literaturas e culturas africanas do CLEPU, e há muito tempo que se vem refletindo sobre um percurso das chamadas literaturas africanas que tanta polémica já levantaram, começando e lembrando velhos tempos em que ainda se usava a expressão. Por vezes sou surpreendida porque em 21 às vezes ainda sai a expressão literaturas africanas de expressão portuguesa, o que é realmente muito incomodativo e é um passo difícil de ultrapassar, mas durante algumas reuniões de trabalho, encontros com pessoas de várias geografias, começámos a discutir sobre um percurso, a pensar em nomes como Manuel Ferreira, Gerald Moser, e uma série de outros nomes que realmente fizeram a diferença e marcaram a diferença entre aquilo que era objeto de estudo como literaturas ultramarinas, não é? E propuseram o estudo e o acompanhamento de uma literatura que não cabe dentro da academia, que não é apenas aquela que se estuda na academia. As literaturas africanas estão vivas, andam por si só e têm uma expressão muito maior do que aquela que a academia lhes permite tratar. Com este projeto, nós pensamos discutir tudo isso. A parte da história, a parte desse levantamento, falando com todos aqueles que eu costumo chamar os implicados, aqueles que estiveram no início dos processos, e, ao mesmo tempo, não descurando toda uma teoria da recepção, não deixando de lado a forma como no Sul ou nos diferentes SUIs as pessoas leem, escutam, avaliam e criticam tudo quanto se vai fazendo em academias situadas um pouco mais ao norte. Dir-nos-ão vocês, e com razão, que é um projeto muito ambicioso e é um projeto perigoso. Temos consciência disso. E por isso vamos ouvir todos, escutar todos e dentro das limitações que um projeto financiado, que todos vocês conhecem, um projeto financiado nos propõe. Não basta, como vocês sabem, não basta ganhar um projeto,
não basta ter dinheiro do projeto, é preciso gente para trabalhar e muitas vezes não nos deixam ter gente para trabalhar. Este era o desabafo que eu queria ter aqui com vocês. Mesmo assim, fizemos já alguns avanços que eu considero muito importantes na forma de clarificar os passos mais importantes que o projeto terá que dar. Porque não basta fazer relatórios muito bonitos para cumprir as metas estabelecidas pela FCT e pela nossa instituição de acolhimento do projeto, que é a Faculdade de Letras. Não basta ter relatórios bonitos, os relatórios podem-se fazer, são talvez a coisa mais fácil de se fazer, porque têm normas, cumprem normas, não se pode usar mais de 500 caracteres ou menos de 500 caracteres, enfim, isso tudo está programado. O que é importante é sair para além disso e ter muita consciência de que a literatura caminha, se faz fora, num mundo muito alargado que muitas vezes nós não conhecemos. Portanto, resta-nos a nós trabalhar com essas temporalidades discordantes, ou seja, com todo um passado que não podemos esquecer, com todo um passado que reuniu teoria, reuniu códigos de avaliação, escolheu, editou, traduziu, e com todo um futuro que se faz, que se está a fazer diante de nós e que muitas vezes não podemos nem acompanhar, não conhecemos, não temos a verdadeira dimensão das questões. Portanto, aqui nós que trabalhamos neste projeto e que aqui diante de vocês confessamos que o que nos move é uma grande interrogação e que estamos abertos a todo o tipo de cooperação e a todo o tipo de ajuda que aqueles que um tempo antes de nós pensaram a coisa, pensaram as questões das literaturas africanas em língua portuguesa. Portanto, escrita, edição, tradução serão momentos importantes deste projeto. A vossa ajuda, o vosso trabalho, a vossa colaboração será a outra parte e aquela na qual nós vamos investir com muita força. Isto era o que eu queria dizer como palavras de abertura. Sintam-se bem-vindos. Isto é uma jornada de trabalho e eu passo a palavra ao Marco Bucaioni, que vai, como vocês viram no programa, fazer a apresentação da primeira parte do nosso projeto. Muito obrigada a todos e estamos juntos, como se diz em Angola. Obrigada. Obrigado, professora. Desculpem, tenho que estar aqui também atento às pessoas que entram na reunião. Bom, na realidade, o que eu preparei com mais calma para hoje foi a apresentação da segunda parte do projeto, mas posso também apresentar a primeira. Dividimos fundamentalmente a parte cientificamente operativa deste projeto em 3 tarefas. Além das tarefas de gestão, de comunicação, claramente, não é? e de comunicação, que são uma primeira tarefa sobre a institucionalização e as instituições das literaturas africanas de língua portuguesa no espaço de língua portuguesa.
E nisto já temos algumas dúvidas sobre como proceder ainda. A nossa inspiração para o conceito de instituição para este projeto foi o contributo relativamente recente, 2015, de coletivo, mas organizado por Stefan Helgesson e Peter Vermeulen, Institutions of World Literature, que explica na introdução a dupla acessão do termo instituição, quer, obviamente, significando um estabelecimento, não é? Ou um grupo, ou uma entidade, que são as instituições, não é? Institucionalizadas de várias formas, que movem a literatura. Quer a vertente dinâmica, não é? De institucionalização, portanto, de processo de instituição das literaturas. Nisto, portanto, queremos colocar-nos numa linha, não é? De pensamento teórico que pensa a literatura como uma instituição de instituições que é institucionalizada. E que sem isso não era literatura, porque a literatura não é propriamente só um cânone e não é propriamente o conjunto de obras, não é? Isso é óbvio, não é? Portanto, há todo um processo de seleção, consagração a vários níveis que vai formando um arquivo, um cânone, e o que nós pretendemos fazer é começar a investigar isto e problematizar isto sobre as literaturas africanas dentro do espaço de língua portuguesa. Limitámos-nos um bocado no momento da escrita do projeto, da proposta, especialmente sobre o Brasil, porque seria muito complicado e muito vasto, não é? ir estudar toda a trajetória das literaturas africanas dentro do mundo de língua portuguesa. Já seria um projeto, não é? Já encheria o tempo de uma equipa vasta para muito tempo, por muito tempo. Mas talvez a própria ocasião de hoje seja uma ocasião de diálogo sobre isso. Com certeza vamos começar por Portugal e pelos próprios territórios africanos que são imputadas essas literaturas, mas que nem sempre, como é evidente e até intuitivo, têm o protagonismo e o destaque que poderiam ter na institucionalização das mesmas. De facto, outra sugestão de que partimos, em parte contida no próprio trabalho de Helgesson e Vermeulen, que citei há pouco, é o trabalho de uma estudiosa francesa que se chama Claire Ducournau, e que foi trabalhando a institucionalização das literaturas africanas em francês como no espaço literário africano e francês, chegando, entre outras coisas, e simplificando extremamente agora, à conclusão de que, em larguíssima medida, em termos de publicação, tanto de edição, mas também em termos de consagração, de crítica, de prémios literários, portanto, de todo o mundo que faz a literatura, ela chegou à conclusão de que as literaturas africanas em língua francesa são, em boa medida, um produto francês, do hexágono, portanto, metropolitano, e não africano, ou pelo menos só parcialmente. Que é esta maneira de ver a institucionalização da literatura. A nossa suspeita, é óbvio, é que também as literaturas africanas imputadas à África que escrevem português sejam, em boa medida, uma criação portuguesa. Ou lisboeta, ou tenham sido isso, quer do ponto de vista da edição, e daí que hoje temos um dos nossos convidados que vai logo nesta direção, que é o Zeferino Coelho,
diretor por décadas e alma da Editorial Caminho, que foi uma das grandes protagonistas da edição em Portugal de coisas africanas, e que é uma instituição, de facto, não é? Junto com outras chancelas. Porque, de facto, suspeitamos, não é? Intuímos que boa parte do que se passou na construção destas literaturas passou-se aqui, em Portugal, mais do que nos territórios africanos, a que estas literaturas lá são imputadas. Estamos conscientes de que, do ponto de vista da recepção académica e na institucionalização desses cânones, de programas, de currícula, não é? E de campos de estudo, de objeto de estudo, o papel desempenhado não só pela Academia Portuguesa, mas também pela Academia Brasileira, foi já há décadas e é muito importante. Também temos noção de que o Brasil, a nível de edição e de inovação, digamos, né? Sobre as literaturas africanas, foi fazendo um percurso muito importante na última década e pouco, a partir do momento em que a legislação brasileira tornou obrigatórias as literaturas afro-brasileiras e africanas, quer a nível de ensino secundário, quer a nível de ensino superior. O que mexeu, obviamente, imensas coisas, e mexeu o mercado também, portanto, o circuito privado das editoras. E é noção comum que, hoje em dia, se publica muito mais no Brasil autores, não só afro-brasileiros, mas também africanos, de língua portuguesa, do que há 2 décadas atrás. Isto não faz propriamente parte das tarefas e do trabalho do nosso projeto, mas temos-lo como pano de fundo e também como sugestão e possibilidade de diálogo com quem, no Brasil ou desde outros sítios, se ocupa de recepção e da história das literaturas africanas e da sua recepção brasileira e da sua edição no Brasil. Eu andei a fazer, nos últimos anos, algum trabalho preparatório sobre estas coisas, e pelo pouco que já sei, que ainda é muito pouco, falta ainda muito trabalhar, vejo como o papel de Portugal na institucionalização destas literaturas parece, de facto, ser importantíssimo desde os primeiros momentos. De facto, quando posso, simplificando um pouco e, portanto, arriscando-me a dizer coisas que não são 100% corretas, andei descobrindo que é difícil que existam autores africanos que foram, de facto, consagrados e tenham presença, quer no mundo da edição, em Portugal e no Brasil, ou na própria África, ou como objeto de estudo na academia, que não tenham primeiramente sido publicados em Portugal, com algumas exceções em alguns momentos históricos em que a onda da construção dos novos países africanos, depois das independências, criou estruturas e instituições capazes de levar à publicação obras diretamente em África. Mas também naqueles casos, Portugal era quase sempre presente, porque as várias uniões de escritores, em Angola, em Moçambique e em outros países, muitas vezes apoiavam-se, quer para paginação arte final, quer para impressão, a empresas portuguesas, não é? O que já nos diz bastante sobre o papel deste país nesta história, não é? Na história destas literaturas. Bom, sobre a primeira parte do trabalho, que é isto, e
e que começa hoje com os nossos convidados, o Zeferino Coelho e a professora Ana Mafalda Leite. Calo-me aqui, antes de passar a segunda, mas queria saber se talvez a Rosa, que faz parte da subequipa desta tarefa, tem alguma coisa, quer acrescentar alguma coisa antes de eu passar à outra parte, a parte da tradução. Obrigada, Marco. Não, eu acho que fizeste uma síntese bastante completa da tarefa. Não terei assim mais nada a acrescentar, não sei se a Ana Paula terá. Não só para passar para vocês que tudo quanto o Marco apresentou tem sido objeto de grande pesquisa, grande trabalho e grande investimento por parte do nosso grupo de trabalho, e que não esquecemos de maneira nenhuma, embora tendo a consciência dessa importância e papel de Portugal nas questões da edição, nas questões da premiação, nas questões da chegada à academia de determinados nomes em detrimento de outros, não deixamos de lado aquilo que eu disse inicialmente, que as literaturas africanas escritas em língua portuguesa ou escritas noutras línguas têm vida própria, têm a sua sustentabilidade, e nós estamos atentos a esses fenómenos. O que tentamos é perceber realmente e acompanhar o que é que aconteceu em Portugal, não é? Desde a criação da velha revista África, não é? E comparando essa velha revista África com artigos escritos na Colóquio Letras, não é? Portanto, nós estamos a seguir um caminho que é não só trabalhoso, como eu vos dizia no início, extremamente perigoso. E por isso temos sempre em atenção esses lados diferentes do problema. E, portanto, era só para esta chamada de atenção. Obrigada, Marco. Obrigado, eu. Então, sendo assim, passo a apresentar a seguinte parte do nosso menu de trabalho, que é a tarefa operativa, número 2, digamos, que é sobre a mundialização dessas literaturas através da tradução. Bom, talvez seja necessário uma premissa, é que, de facto, estas tarefas, quer a primeira, quer a segunda, são tarefas muito peculiares nos estudos literários. Porque, quer no caso de uma, quer no caso da outra, o que estamos a estudar não são propriamente os textos por dentro e por perto, não é? Ou pelo menos não principalmente, não é? E agora vamos a isso, com a tradução a questão fica ainda mais grave, digamos, não é? Eu andei a coligir dados sobre a tradução de literaturas africanas escritas originariamente em português para outras línguas nos últimos anos, como trabalho de projeto no meu percurso de pós-doc aqui na Universidade de Lisboa, no CLEPUL. E portanto, partimos de alguns dados que eu coligi, ainda parciais, e descortinei para as línguas europeias, quer publicadas na Europa, quer noutros sítios, fundamentalmente as Américas, é óbvio, e a própria África, descobri cerca de 400 traduções, um pouco menos, 382, até o fim de 2019. Devem faltar algumas, falta sempre algo, não é? E é por isso que agora vamos
começar por integrar esta lista e voltar a investir e a pesquisar mais fundo. Mas já este número e os dados que recolhi dão um pouco a dimensão de uma coisa que geralmente não é a principal preocupação dos estudos literários de uma dada literatura, né? Que é como é que esta literatura circula fora do espaço da sua língua de origem, né? O facto de as traduções que eu encontrei serem um pouco menos 400 dá-nos a dimensão fundamentalmente mínima do nosso circuito, porque estamos a falar das traduções para as principais línguas europeias, né? O italiano, o francês, o inglês, o alemão, o espanhol, mas também para as outras, né? E todas juntas dão um número que é muito pequeno. Como? Não é de estranhar, considerando a relativa perifericidade, quer da produção literária africana em geral, quer da produção literária em língua portuguesa em geral, incluindo, portanto, a produção brasileira e portuguesa, que nem sempre conseguem alcançar, ou não facilmente conseguem alcançar, a tradução e a consagração, não é? Uma boa tradução bem colocada no circuito editorial fora do mundo de língua portuguesa. Mas mesmo assim, são muito poucas. São muito poucas. Bom, é daqui que partimos, portanto, esta tarefa também vai ser uma tarefa de estudos literários sobre dados e sobre informações, em larga medida, que não são um close reading, não é? Uma leitura dos textos. Queria dizer uma coisa que me esqueci, peço desculpa. Esta parte da apresentação da segunda tarefa foi organizada não só por mim, mas também pelos outros dois membros da subequipa desta tarefa, que são o Dr. Francesco Genovesi e a doutora Marta Banachak, que não estão aqui neste momento porque estão nas Américas e não conseguiram levantar-se. Mas assim que se levantarem vão aparecer, mas de qualquer forma fomos trabalhando ao contrário da Jacqueline, que está nas Américas também, mas já se levantou, obrigado. Mas fomos trabalhando este documento, esta apresentação juntos, portanto falo em nome dos três. Bom, estudar um corpus de 400 traduções, lê-las é impossível, obviamente. É impossível porque são muitas, apesar de serem poucas em absoluto, não é? Mas são muitas para ler, para uma equipa ler. E além de serem muitas, têm o defeito de estarem escritas em mais de 20 línguas diferentes, não é? Portanto, iríamos ter alguns problemas com as traduções feitas para línguas que nós não conseguimos ler. Então, qual é o nosso objetivo? Quais são os nossos objetivos e quais são as nossas ideias para abordar este estudo? Fomos sendo inspirados, em boa medida, por aquela parte de estudos de sociologia da literatura, daí que estamos a afastar-nos um bocado dos estudos literários tradicionais, que são conhecidos debaixo do nome de Pierre Bourdieu, não é? Portanto, estou a pensar em estudiosos como Pascal Casanova, Gisèle Sapiro, Jean Heilbronn e a própria Claire de Cournot, que pertence de alguma forma a esta escola, não é? Vem desta escola. Agora, sim, em duas palavras e simplificando extremamente, o que nós achamos importante, produtivo e fascinante de todo o trabalho ultradecenal desta escola é a maneira de ver a literatura, a maneira de tratar, recolher e tratar a informação sobre a edição e sobre o facto editorial
sobre o facto de publicação, achamos isto tudo muito relevante para nós, para os estudos literários. Quero também sublinhar que os membros da equipa vêm todos, pelo menos os membros da equipa, afetos a esta tarefa de estudos literários puros, digamos, e tradicionais, não é? Portanto, de escolas filológicas ou históricas. E, portanto, para nós é uma novidade. Mas decidimos que não é uma novidade em si, é o para nós. Decidimos que isto pode ser muito relevante e pode ser produtivo para nós, porque pode permitir-nos olhar para este corpus de traduções de uma forma que ao mesmo tempo evite o impossível close reading, mas possa chegar a alguns resultados eventualmente sólidos, esperemos, e relevantes para o mundo científico. Portanto, como indo ver e recolher todas as informações em volta dos textos. Algumas já comecei a recolher eu e vão ser integradas, é a primeira coisa que vamos fazer, sobre as traduções. Portanto, simplesmente dados, é uma coisa muito simples, é só um pouco chata, não é? Dados sobre quem traduziu, quem publicou, ano de edição, lugar de edição, e já só estas banalidades, não é? Que são simplesmente dados bastante simples, quando recolhidos e quando vistos todos juntos, não é? Com certo olhar, revelam linhas de força, linhas de circulação e começam a revelar uma rede de nós e de pontos de interesse ou de falta de interesse. Revelam continuidades e descontinuidades sobre a circulação destas literaturas, que podem, se não dar-nos respostas, pelo menos inspirar-nos perguntas criticamente válidas. Dou um exemplo, pus-me a ver há uns anos, a partir destes dados, a circulação das traduções de obras africanas originariamente escritas em português na Itália e na Alemanha até a queda do Muro de Berlim. E descobri coisas interessantíssimas, porque a Alemanha é o único país cuja língua eu consiga ler e que tinha um governo socialista em parte do país, não é? A Alemanha de Leste, até a queda do muro. E a Itália foi o país da Europa Ocidental com o Partido Comunista mais forte em termos eleitorais, em termos de expressão e de força também estrutural a nível cultural e de impacto na vida pública do país. E não foi surpresa descobrir que estes dois países, a Alemanha em geral, as duas Alemanhas e Itália, tiveram um interesse muito cedo para com as produções da África que escrevia em português, ainda antes da independência. E a maneira como circulava e o que impelia a tradução é evidentemente ligada à situação política dos intervenientes e dos agentes destes processos. Por exemplo, as traduções que saem na Alemanha do Leste até a queda do muro são mais que o dobro das que saem na Alemanha Ocidental. Como é óbvio, não é? Mas isto indica-nos alguma coisa. E as que saem em Itália, muitas vezes, são ligadas a chancelas ou ambientes, ou tradutores, que são pessoas fortemente comprometidas a nível político, como, por exemplo, no caso de Itália, Joyce Lusso, que foi partisã e expressou não só neste caso, mas como no caso da tradução de outras obras, a sua solidariedade para com os povos do terceiro mundo em luta contra velhos e novos colonialismos. Isto era só para dar um exemplo de onde estamos a ir, não é? De como tencionamos tratar este corpus. Bom, para fazer isso, pensámos, em reunião recente, para já dividir-nos os mundos entre nós. O Dr. Genovesi ficou com o mundo da língua inglesa, como ele vive e é ativo na Academia Norte-Americana,
e comum de língua escandinava, porque ele lê dinamarquês e sueco. A doutora Marta Banaszak, que estudou em Varsóvia e em Praga, ficou com a parte da Europa centro-oriental, e eu fiquei com a parte continental, ocidental, portanto Itália, Alemanha e França e Espanha, que ainda assim é muito, era bom haver alguém que me ajudasse nisso, não é? Desta forma, para já conseguimos cobrir parte consistente não tanto das traduções, que vamos tentar evitar ler, não é? Ao menos em toto, mas pelo menos dos textos de recepção, que nós tencionamos coligir logo depois de acabar a parte da colação dos dados sobre as traduções, e de textos de recepção, portanto, artigos na imprensa e, eventualmente, artigos académicos, como também de peritextos, portanto, tudo o que for, e que conseguirmos encontrar, em parte, consegue-se bastante bem, tudo o que for o que está em volta do texto. Portanto, a embalagem também física, nisto somos devedores aos colegas da materialidade de literatura, também acreditamos que fazem trabalhos muito importantes e que podem ter algo, e cujos resultados podem ser muito relevantes para nós. Desta forma, portanto, com um distant reading, tentando envolver também, quando possível, agentes dos processos de tradução, contamos chegar a um quadro, a um mapeamento que possa ser, se não satisfatório, pelo menos possa ser relevante para apontar umas linhas de desenvolvimento. Nisto tencionamos envolver também agentes literários no sentido literal do termo, e não no sentido teórico de agentes de agencialidade, mas mesmo agências literárias, porque, entre outras coisas, descobre-se que há uma só agência literária que detém os direitos de tradução e trata dos direitos de tradução da maioria dos autores de língua portuguesa, na realidade, e da esmagadora maioria dos africanos de língua portuguesa, que é responsável sozinha responsável, quer dizer, tratou sozinha a venda de direitos da quase a totalidade, mais de 80%, estou a citar de memória, dessas traduções. Portanto, a nossa intenção é ir ver estes agentes e estas instituições. Também tencionamos envolver as instituições portuguesas que apoiam e proporcionam estes processos, porque Portugal, como é sabido, como muitos outros países também, tem uns programas públicos de apoio à tradução de autores portugueses no estrangeiro, e estes apoios incluem, de alguma forma, surpreendentemente, de outra não, autores africanos. As principais instituições nacionais que fazem isso são o Instituto Camões, como é óbvio, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e a outra é a Direção-Geral dos Livros, dos Arquivos e das Bibliotecas do Ministério da Cultura, que tem demonstrado um profundo empenho na promoção da tradução de autores portugueses no estrangeiro. E especialmente a segunda dessas instituições apostou muito também na tradução de autores africanos. Os brasileiros estão excluídos, o que faz sentido, porque o Brasil tem os seus próprios programas, que, pelo menos em tempos, foram programas fortes e ricos, não é? De apoio. Agora não sai nos últimos anos. Mas incluem-se os autores africanos. Portanto, eu acho que é mais um sinal do papel que Portugal tem e quer ter sobre na institucionalização e na promoção dessas literaturas. Eu vejo isso não só como rebalançamento
ou reparação pós-colonial, no sentido cronológico do termo, e sim como afirmação de um papel que Portugal pretende ter e, tanto quanto sabemos até agora, consegue ter. Já falei demais. É verdade que estou a falar por mais 2 pessoas, né? Portanto, conto como 3, mas quero fechar aqui. Estas são as nossas ideias neste momento e a nossa esperança de poder alcançar alguma coisa desta forma. Espero que as pessoas presentes, e convido as pessoas presentes a questionarem e a debaterem se têm algum, ou também a sugerirem, se tiverem alguma coisa para sugerir, para ajudar-nos nesta empreitada. E obrigado. Há uma das pessoas que tem a mão no ar, não sei se quer colocar alguma questão, já tem algum tempo. Se calhar foi sem querer, não sei. Ok, não sei. Bom, Marco, não me passaste a palavra, mas suponho que agora seja eu Desculpa! Claro que sim, claro que sim, claro que sim. Desculpa. Não sei se alguém tem alguma questão a colocar depois da apresentação do Marco, antes de eu passar à minha. Se quiserem dizer alguma coisa. Há uma pessoa com a mão no ar. Pois é, eu estava a dizer, mas não parece que se calhar não tem nada. MacBook Pro. Pois. MacBook Pro. I don't know what it means. Acho que é o nome do computador. Yeah. Bom, então, se ninguém tem nada a dizer agora... Era só para esclarecer que o MacBook Pro, tanto quanto eu percebi, é o grande amigo italiano das literaturas africanas. O nosso mais velho, como se chama? De repente. Diz Marco. Quem é? Eu não sei quem é. Ah, mas eu sei. Agora Desculpa. É Ricciardi. Será o Ricciardi? É exatamente, Ricciardi. E ele não estava com a mão no ar, estava a bater palmas, eu penso. Ah! Está aqui. É ele. Oh, Ricciardi, como é que vai? Está sem som, está sem som. Bem, agora telefono-me. Desculpem lá, vou pegar isto. Ai. Giovanni Ricciardi. Eu pus o nome, não sei se pus o nome bem. Que ele que diga se está bem. Não estamos a ouvi-lo, tem que pôr som. Desculpe, estava gostando muito dessa retomada da maneira de ver a produção literária, isto é, esse nome um pouco esquecido de sociologia da literatura, e quero me vangloriar um pouco porque fui eu, em 1971, que publiquei o primeiro livrinho em língua portuguesa de sociologia da literatura. E agora, esse ano, está para sair lá no Brasil o último meu trabalho, que é Sociologia o escritor corporal, isto é, a sociologia do autor. E, portanto, daquela tripartição que era canônica, o autor, a obra e o público, o Marco sublinhou o público, eu fiquei com o autor. E, portanto, parabéns pelo trabalho e boa continuação de discussão. Grazie a tutti. Vou ficar quieto. Muito prazer em vê-lo, Ricciardi. Muito prazer. Obrigada, Giovanni Ricciardi. Grazie. Rosa? Posso então? Ok. Então, cabe-me a mim apresentar a terceira tarefa principal do projeto,
Eu estou a coordenar esta tarefa em conjunto com a Noemi Alfieri, que aqui está também. Devo dizer, antes de mais, que se calhar um bocadinho ao contrário da primeira e da segunda tarefa que o Marco apresentou, que já tem um trabalho de investigação já iniciado, nomeadamente pelo Marco e também por alguns dos outros colegas, e sem dúvida pela Ana Paula Tavares, não é? Que também é o trabalho... Sim, não esteja a fazer essa cara. O seu trabalho de investigação de há muito tempo para cá, nesta área também, sem dúvida, que é ponto de partida. Mas esta tarefa, que se vai debruçar sobre as literaturas africanas de língua portuguesa e a questão dos afrodescendentes, é uma tarefa que ainda está a iniciar. Isto é mais uma espécie de plano de intenções do que propriamente já dar conta de alguma investigação feita. Isto é uma apresentação. É uma tarefa complicada porque nós estamos um bocadinho a tomar o pulso a uma contemporaneidade muito viva e muito atual, e isso é sempre muito difícil, porque é uma coisa que está em constante movimento e mudança, mas vamos fazer o nosso melhor para tentar acompanhar. Bem, então nós vamos tentar recolher dados e analisar que escritores de ascendência africana estão a publicar em Portugal e que tipo de recepção têm tido. Não só recepção em termos estatísticos, ou seja, em termos de publicação e tudo mais, mas também em termos de recepção literária, como é que estão a ser lidos e como é que estão a ser interpretados, quem é o público principal, tentar compreender se o facto de ter ascendência africana importa ou não para ser lido, em que círculos culturais se movem. E por este motivo, e também porque as artes são tendencialmente cada vez mais interdisciplinares, nós vamos considerar também no nosso corpus artistas plásticos e de outras áreas, do teatro, da performance, que dialogam de algum modo com a literatura ou com a palavra escrita. Nós pensamos que hoje em dia é cada vez mais impossível, diria até, desligar umas artes das outras, porque os artistas estão cada vez mais a mover-se em diferentes círculos, com diferentes expressões, e todas elas são complementares. Só assim uma nota que esta tarefa também enquadra-se e enquadra também o projeto de modo geral no âmbito da década internacional dos afrodescendentes, que se está a celebrar de 2015 a 2024. É uma iniciativa da ONU, e nós queremos também, de algum modo, contribuir para esse pensamento sobre a afrodescendência em Portugal, nomeadamente. Este projeto, assim, em termos teóricos, digamos, tem em conta um pouco o discurso decolonial de pensadores como Aníbal Quirrano, Walter Mignolo, Walsh, bem como os discursos de epistemologias do Sul, também de Boaventura de Sousa Santos, Boaventura de Sousa Santos, cruciais para uma investigação em literaturas africanas, língua portuguesa e também a sua internacionalização. Também no sentido de estabelecer um vocabulário de decolonialidade e a urgente necessidade de descolonizar as mentes e as instituições, serão subscritas algumas das principais questões destas obras, como por exemplo a questão colocada por Spivak já há alguns anos pode o subalterno falar. Vamos também considerar essa questão da subalternidade. E aqui mais uma nota que eu queria colocar, que também nesta questão de descolonizar tenho que referir o nosso projeto Observatório para descolonizar a Academia, que já conta com 2 anos, começámos em maio de 2019, precisamente, com reuniões primeiro presenciais, depois, devido à pandemia, tornaram-se online, mas têm sido, sem dúvida, espaços de discussão, de reflexão sobre todas estas questões, também muito atuais, e isso, sem dúvida, que vai contribuir e tem contribuído também para este projeto, de alguma maneira, principalmente nesta tarefa especificamente, mais contemporânea. Voltando a esta questão da Spivak, pode o subalterno falar, nós queremos também partir daqui, mas avançar para outras questões, como por exemplo, quem é que ouve o subalterno falar? Será esse discurso reconhecido e por quem? Considerando, por exemplo, a sociedade que ainda hoje é um espaço de violência,
porque reflete hierarquias raciais e de género, que reflete, infelizmente, sublinhando, queremos também sublinhar a relação muitas vezes conflituosa entre o centro e as margens. O que é o centro? Existem diversos centros, quem é que legitima, quem é que consagra os autores, e se há centros também há margens, e há diversas margens, não é? Para cada um desses centros. Nós traremos um pouco esta lente para interpretar as literaturas africanas de língua portuguesa e a literatura afrodescendente contemporânea, considerando a sua reação em Portugal e também a sua contra-reação nos países africanos de língua portuguesa, ou seja, há autores que publicam aqui, mas são conhecidos lá, como é que são recebidos lá também. Vamos tentar fazer isso, isto obviamente que no papel e em plano tudo parece possível, na prática às vezes nem sempre é assim, mas vamos tentar. Por outro lado, vamos também considerar esta tendência crescente da superação deste paradigma da subalternidade e de como está presente nesta produção literária e artística afrodescendente um esforço de superação da associação da afrodescendência e da negritude à ideia de subalternidade. Porquê? E há um pouco a ideia, a intenção e a ação de descolar a afrodescendência e a negritude desta ideia de subalternidade, cada vez mais. Neste sentido, será também tida em conta a contribuição de um autor não propriamente académico, mas que pensou a questão da afrodescendência e cunhou, de certa forma, o termo Afropean. O Johnny Pitts, com um livro com este nome mesmo, Afropeans, de 2019. Afropean como uma nova forma não efemizada de reconhecer e dar a devida importância à imensa comunidade afrodescendente que vive no continente europeu, sublinhando a importância e a necessidade da Europa acolher a herança e a presença africana, que é cada vez mais proeminente nas grandes capitais europeias, nomeadamente em Lisboa. Por outro lado, os afrodescendentes, nomeadamente com as suas obras literárias e artísticas, estão a proporcionar uma nova visão em questões como a pós-memória, a questão do racismo, a comunicação intercultural. Vamos tentar abranger também essas áreas. Esta nova geração de afrodescendentes nascida ou que cresceu ou que vive atualmente no continente europeu, que era o continente colonizador, e que tem raízes familiares e culturais em África, vê-se a si próprios como os porta-vozes de uma mudança de paradigma. Quero também referir que esta definição de afrodescendente também é, sem dúvida, problemática e que é uma coisa que está em mudança, em alteração, e que também a isso estaremos atentos. Está sempre em transformação e atualização, não a pretendemos cristalizar de modo nenhum, nem fixar definições, mas antes acompanhar as diferentes acessões que pode ter ou vir a ter. É importante, antes de mais, tomar o pulso ao que se está a produzir e a acontecer agora e tentar compreender os testemunhos e as narrativas que se contam para depois interpretá-las e enquadrá-las o melhor possível no projeto. Quero também dizer que, também como ponto de partida, nós somos devedores de projetos que já existem e que estão a decorrer, nomeadamente o projeto Afroport, que é coordenado pela professora, não sei se é a Mata que está aqui, e pela professora Yolanda Évora, que nos dá dados essenciais para partirmos também para este projeto, e também o projeto Memoirs da Universidade de Coimbra, coordenado pela professora Margarida Calafate Ribeiro. Todos eles nos ajudam a pensar estas temáticas e a partir para isto de uma forma muito mais informada e pertinente, não é? Isto é mais ou menos assim o cômputo geral, mas eu queria terminar partilhando convosco um vídeo que eu já vou pedir ao Marco para passar, uma vez que ele é que é o anfitrião, mas só para contextualizar. Nós ainda não temos o nosso corpus completamente fixado, porque, como disse no início, esta é uma tarefa que está no seu início, mas nós vamos considerar, como aliás já referi, escritores. Vou dar alguns exemplos, como a Jaime Pereira de Almeida, a Telma Tevona, a Yara Monteiro, o Calafé Palanga, só para referir alguns nomes, mas vamos também
considerar alguns artistas e alguns projetos artísticos, alguns coletivos artísticos que nos têm ajudado a pensar esta questão da afrodescendência e da presença africana em Portugal. Nomeadamente, há um projeto de teatro, que é o Teatro que Criou, que tem feito um trabalho muito importante nessa área, e também um projeto que é uma peça de teatro que se chama Aurora Negra, que estreou o ano passado, mas que este ano já teve também uma reposição, e é precisamente sobre esse projeto da Aurora Negra que eu vos queria mostrar um pequeno vídeo, porque elas, falando um pouco do projeto em si, também há uma pequena intervenção da professora Cristina Roldão, que tem feito um trabalho também importantíssimo para nós estudarmos estas questões. Queria pedir ao Marco para colocar esse vídeo agora, e depois, se alguém quiser comentar ou dizer alguma coisa, esteja à vontade. Começou por ser a Aurora agora, ou seja, houve essa vontade de ser uma coisa de ok, o que é que nós queremos? Um novo amanhecer, uma nova aurora? Sim, e tem que ser agora, sim, porque é tempo de ser agora. E depois foi também especialmente de ok, nesta aurora, de ressignificar esta coisa da claridade, de ser associada ao bom ou não. Nós queremos uma aurora negra, e também é boa, e também é feliz, e também é positiva. Exatamente. E é possível. O nosso espetáculo é um espetáculo tão plural como as nossas experiências, não é? Não são só experiências relacionadas ao racismo, são experiências relacionadas à felicidade, aos corpo, aos sonhos, à sexualidade, ao prazer, à vontade de revolução. Não sabemos se poderás fazer alguma coisa, mas antes de te retraires, de te agarrares àquilo que desde sempre conheceste e te foi ensinado, peço-te que ouças. E para mim, as Aurora Negra fazem parte dessa caminhada, fazem parte desse movimento que coloca questões centrais para a democracia portuguesa, que é como é que nós nos contamos, não é? E é esta necessidade de romper com uma profunda branquitude da forma como Portugal se narra. As músicas, as comidas, esta sensação de estarmos sempre no entre-lugar, a questão de falarmos este português, ou a questão de onde é que tu és, ou a questão de sermos mulheres negras artistas em Portugal, ou a questão das nossas mães serem todas empregadas de limpeza, ou seja, são muitas coisas. A urgência também de não vermos representado, e queremos também contar histórias que sabemos que outras pessoas que passaram pela mesma trajetória, quando virem esse espetáculo, de alguma forma uma música, uma expressão, vão se sentir convidadas a estar connosco nesse espetáculo. Também havia essa vontade dessa representação que nos faltou. Se morrer, morrerei no meu posto. Em 175 anos de existência de um teatro nacional em Lisboa, em Portugal, sermos as primeiras criadoras negras a habitar este espaço. E isso também, de alguma forma, reflete-se, talvez, nas relações, nos olhares sobre os nossos corpos e as nossas presenças, não é? E essa reflexão tem que ser feita não só por nós, que nós fazemos há muito tempo, mas também pelos outros. Imagina, vou obrigado a fazer uma travessia de Atlântico com muito corpo ribabom. E que esse corpo é cheio de trauma, é cheio de dor. Daquilo que é a história e que nós vamos olhando, não é? De movimentos de libertação, de emancipação, das mais diferentes formas, não é? Eles não acontecem sem haver algum tipo de transformação artística, de surgimento de novas linguagens, de novos protagonistas, de novas formas de fazer arte. Portanto, se essa mudança vai acontecer, ela não se vai fazer sem as artes e sem os artistas negros e negras. Eu não consigo desligar isto do Bruno Candé, um ator negro português, e a forma como ele foi assassinado e como foi retratada a sua morte nos mídias, não é? E a Aurora Negra aparecer neste momento e vir à cena neste momento em que isso aconteceu é tão revelador, não é? E acho que nos diz muito sobre essa pergunta: será que é mudança? Será que estamos a assistir a uma mudança ou não, não é? Nós temos sinais de sentido contrário
E a morte do Candé também. Lá está, o nosso texto, infelizmente, não mudou. E isso, se calhar, diz muito. Sim. Porque para nós não é novo este pensamento. Obrigada, Marco. Portanto, neste pequeno vídeo falou-se de várias coisas que vimos agora desenvolver, mas queria chamar a atenção, queria só fazer a referência, elas estão a referir a morte do ator Bruno Candé, porque na altura, o ano passado, isto tinha acabado de acontecer, foi um ator negro que foi assassinado no meio da rua por um antigo militar da guerra colonial, que pelos vistos não estava muito bem de cabeça. Ou então estava, não sei. Mas na altura isto era um tema que estava muito em discussão e foi precisamente na altura que a peça estreou. Mas neste pequeno vídeo há várias questões que são levantadas, por exemplo, a questão de toda a história do Teatro Nacional de Ana Maria, este ser o primeiro projeto de autoria de jovens negras, até aqui nisso não tinha acontecido e parece surpreendente, pelo menos para mim, mas se calhar se pensar melhor não é assim tão surpreendente. E a questão que se está a haver uma mudança ou não, se isso está a acontecer, há sinais positivos e há depois estes sinais de sentido contrário que eles referem, como o assassinato de Candé e outras coisas que têm vindo a acontecer nos últimos tempos também. Portanto, um pouco para fechar esta minha intervenção, como veem, isto é um corpus difícil, porque está a acontecer neste momento, não é? É um bocadinho difícil, mas penso que esta ideia que nós concordamos de tornar a nossa investigação, a nossa pesquisa transversal a várias artes, acho que é mesmo, terá mesmo que ser assim, não poderia ser de outra maneira. Alguns autores que nós abordamos, por exemplo, também há pouco não referi, mas a Gisela Casimiro, por exemplo, que tanto trabalha na poesia como nas artes plásticas também, em alguma performance também, a Grada Quilomba, que também não referi, também tem a parte escrita, mas também tem a parte performativa, e tudo isso é uma expressão artística que nós temos que considerar, e é uma mensagem que nós temos que considerar. O próprio Calafé Palanga também, que tanto está na escrita como na música. Portanto, quase todos estes artistas movem-se em diferentes áreas e abordá-los só pela escrita seria, sem dúvida, limitativo e uma visão apenas parcial do conjunto. Portanto, é isto que nos propomos fazer. A tarefa é grande, mas havemos de conseguir. Obrigada por ouvir. Se tiverem alguma questão, estejam à vontade. Não, eu fui tão clara que não há questões nenhuma. Ou então falei depressa demais, que também acontece. Bom, então se não há questões, Ana Paula. Bom, nós estamos à espera. Vamos ficar, tudo bem. Não, estamos à espera que as questões surjam, não é? Pode não ser agora, mas depois façam-nos chegar, por favor. Porque muitas cabeças a pensar sobre estes assuntos sempre dão melhores resultados, não é? E como vocês viram, é muita coisa, é muito trabalho, é muita ambição e pouca gente a trabalhar. Portanto, toda a ajuda será muito bem-vinda. Se não forem capazes agora, por favor, façam-nos gentilmente chegar as vossas opiniões, sugestões e tudo. Muito obrigada. Então encerramos a sessão, só para
Se não há mais, se não há sugestões nem questões, a sessão fica encerrada, mas nós não encerraremos o contacto com vocês. Vamos bater à vossa porta. Não tarda nada. Muito obrigada. E voltamos à tarde. A que horas é que volta? Às 2h30. 2h30, sim. Deixe-me pôr aqui na chat a ligação para tarde, que é diferente, é outra, para quem quiser. Uhum. Mas é diferente da que enviaram por e-mail? Não, é a Não, mesma. não, não. É a mesma. É a É a mesma. mesma. Obrigado. Mas é diferente desta da manhã, portanto, assim, Só para ser mais prático. é ficam já aqui. redundante, mas é repetita iuvante. Ok. Obrigada a todos. Obrigado a Ficamos todos pela vossa presença. Ficamos à espera. Então, até à tarde. Até à tarde. Tarde. Obrigada pelo convite. Nada. Obrigada a nós, não é? Obrigada Não por teres vindo, Ceci. Já. Até já. Olá, Zeferino. Olá, peço desculpa que me cheguei um bocado atrasado. Não faz mal. O importante é estar logo conosco. Está A que bem? horas é que me quer? A que horas é que me quer? Às 2h30 é Ana Mafalda Leite, não é, Marco? É. E, portanto, o Zeferino será depois. Eu entro quando entrar a Ana Mafalda. Obrigada, Zeferino. Temos muito gosto até logo, em tê-lo então. sempre connosco. Muito obrigada, então. sim? Adeus, até logo. Até logo. Giovanni, muito obrigada. Arrivederci, ma questo pomeriggio sono occupato. Grazie, arrivederci. Obrigada. Vamos precisar de si também. Grazie, se posso. Grazie. Queremos comentar alguma coisa? Ficar aqui só para saber? Sim. Queremos, não é? Pronto. Queremos. Então, as vossas apresentações foram muito boas, não é? Como vocês viram, eu não deixei para vocês a apresentação do projeto, só fiz umas variações introdutórias. E pronto, espero que corra tudo muito bem. sim. Eu da parte da tarde não vou conseguir estar a tarde toda. Para o Zeferino acho que consigo ouvir. A Mafalda não consigo ganhá-la até essa hora. Uhum. Noemi, como é que achas que correu? Bem, né? Fiquei calada. Sim, pois. Né? Disseste... Sim, mas porque disseste tudo. Na realidade não havia muito mais por não, eu segui. E o vídeo também falou um bocadinho por si, não é? O vídeo de conclusão, resumindo... Sim, eu segui aquele guião que partilhei contigo, não é? Que nós tínhamos visto. E nesta tarefa, na verdade, isto é tal declaração de intenções, não é? Porque, na verdade, ainda não começámos a mexer nas coisas. Portanto, é um bocadinho apresentar os objetivos desta tarefa. E também acho que antes de começarmos a mexer também, ou seja, antes de começarmos a mexer em textos mesmo, acho que vamos precisar de ir afinando
os conceitos. Questões, sim, acho que sim, que é importante. Sim, claro. Conceitos, Depois métodos, né? Sim. Pois. Antes de começarmos a definir um corpus, não é? Ok. Claro. Claro que sim. Obrigada a vocês. E Nada. obrigado ao Rui, que é o nosso assistente permanente, não é? E obrigada ao Luís, porque se ofereceu desde logo para nos dar, para estar presente e acompanhar e dar toda a ajuda que fosse necessária. Uma pergunta, a gravação vai ficar depois disponibilizada? Vai. Eu em princípio às 3 horas devo assistir à segunda parte de umas provas de agregação, mas depois queria ouvir o resto Tá bem. das sessões. Não, mas vai ficar, vai. Vou assistir das 2 às 3 e depois às 3 saio e entro. Só agora é que me mandaram o link para as provas de agregação. Aliás, já ontem houve a primeira parte e eu nem sequer soube. Vou ver daqui. Porque realmente é sobre a Margarida Medeiros, não sei se a professora conhece a Margarida Medeiros, tem aqueles trabalhos sobre a fotografia e as provas de agregação são hoje, é capaz de ser muito interessante. Eu gosto muito do trabalho dela. Eu não a conheço, sou ela, conheço o trabalho. Sim, eu gosto muito do trabalho dela e então quero ver se ela vai desenvolver aquela questão, sobretudo a questão da fotografia como mecanismo de complexidade de recolha de informações históricas e tudo isso, acho que é interessante. Okay. Mas eu acho que correu muito bem agora. O projeto tem uma densidade e uma amplitude, não vai ser nada fácil. Nós sabemos. Vocês não fizeram as coisas por menos. Está aí um projeto com cabeça, tronco e membros, bem organizado. Agora é preciso realmente começar a partir pedra e ter condições para isso. Não é? Mas a professora já fez o manifesto de intenções logo ao princípio, portanto eu não vou acrescentar mais nada daquilo. Agora só falta as mãos para fazer. As mãos que não sejam ocupadas com outras coisas. O assunto com o Marco todo furioso, portanto hoje quer ver se controla um bocadinho a minha bilis isto. Não se pode andar sempre. As mãos, não é? Falta as mãos, diz a Rosa. Faltam as mãos. Isso daria quase um mini projeto. Como as mãos estão omnipresentes em toda a literatura africana de língua portuguesa. Não há livro, não há poema, não há nada que não tenha as mãos. Há meio trabalho feito pelo Nelson Saúde. Sim, as mãos dos pretos, é verdade. Que ali, título esse que não é dele. Atenção. Mas ontem fiquei surpreendido. É do Luís Bernardo Onuana. Eu lembro. Ontem fiquei surpreendido quando fui ver no Observador a secção da cultura. Fiquei surpreendido que eles, apesar de tudo, terá sido no Observador que eu li uma das melhores sínteses do trabalho do Said. Fiquei muito surpreendido. Eles têm lá um texto sobre o orientalismo. Sim. E então o título daquilo é Orientalismo quando a crítica literária se transforma em política ou altera a política, uma coisa assim. E aquilo é o vosso projeto, no fundo é isto, é quando a crítica literária se torna política. Tem uma Quem é que escreveu o texto? É qualquer coisa Bobone. Não sei. Olha a Marta. Oh, Marta, bom dia. Eu vou mandar porque o título é promissor. Sim. Aliás, hoje eu já tenho aqui mais coisas para vos mandar. O Diário de Notícias dedica não sei quantos artigos à África, tem muitas crónicas sobre a África. Não sei o que é que aconteceu ao Diário de Notícias, mas lembraram. Foi tomado de assalto. Sim, deve ter sido invadido. A professora Ana Paula hoje fez uma cunha no Diário de Notícias. Para comemorar aqui o Dia nosso da evento, África. o Diário de Notícias foi tomado de assalto. Faz sentido. É verdade, esquecemos-nos disso todos. Ninguém referiu o Dia da África, mas enfim. Pois foi, ninguém falou nisso. Referiremos à tarde. Temos à tarde. Exato. À tarde ainda vamos a tempo, não é? Vamos.
Passa a ser a tarde da África, é uma alteraçãozinha. E temos mais assistentes agora. Pois, agora já acabou. Quando acabou, Acabamos. É verdade que eles estão atrasados, nós acabamos muito cedo. Eu tentei falar devagar para ver se. Eu não consigo falar devagar. Eu tento, mas não consigo. Eu tinha esse plano, mas não. eu por acaso estava a pensar no que é que te tinha acontecido, Marco. Parecia que estava assim num Estavas certo... numa rotação que não é o teu costume. Mas era de propósito, eu consigo controlar isso, não é? Parece que não consigo. O Marco hoje estava muito eloquente. Sim, senhor, muito bem. Então Mas vamos pronto. começar. Vamos fazer almoço? Sim, almoço sim. E às 2h30 nós começamos um bocadinho antes, Marco. Fazemos como agora, está bem? Sim. E muito obrigado. Até já então. Marta, até já. Até já, bom dia. Bom dia, Marta, bom dia. Depois vês a gravação, está bem? Está bem. Correu bem, o teu nome foi referido ali pelo teu companheiro de luta. Tudo bem. Ok? Então vá. Obrigada. Beijinhos. Até já. Até tarde. Obrigada, Marco. Obrigado eu, professora. Então vou terminar, está bem? Obrigada, Marisa, pela tua presença. Não sei se ela está a ouvir, mas esteve a ouvir. Obrigado, professora. Bom almoço, até já. Até já.